grande alegria estar com vocês e com o meu querido amigo, professor doutor Alfredo Penavega. Vou apresentar o professor Alfredo. Professor Alfredo é professor da ERES, Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, da França, que é ligada ao CNRS, professor da Universidade de Nantes, pesquisador do Centre Edgar Morin, da ERES, em Paris, coordenador geral da pesquisa Pacto Mundial de Jovens pelo Clima, e o professor Alfredo é um grande parceiro, um antigo parceiro de utopias, de sonhos, de alegrias, e nosso parceiro antigo, desde o sonho inicial de concretização do Centro de Estudos e Pesquisa Edgar Morin, nosso conselheiro científico, e é uma grande alegria que ele aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, para conversar com a gente sobre as utopias de terra-pátria. Num momento crucial de obscurantismo político, econômico, social, é imprescindível pensarmos na preservação do planeta, da nossa humanidade, né? Da construção aí de uma cidadania planetária, como quer e nos convoca Edgar Morin. Então, é muito importante estarmos aqui com o professor Alfredo, que há muito tempo trabalha com essas questões tão de perto, em várias esferas. Ele já trabalhou com pedagogia do risco, já trabalhou com populações vulneráveis em vários lugares do mundo, e agora está trabalhando com os jovens, né? Com os jovens. Nós aqui no Brasil temos a honra de participar dessa pesquisa, né? Em escolas aqui de ensino médio, e onde perguntamos para os jovens o que eles podem fazer, não é, para a preservação do planeta, de um futuro e de um mundo melhor. Então, professor Alfredo, é uma grande alegria, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui. Ok. Boa noite a todas e a todos. Estou muito feliz de estar aqui em São Paulo. Fazia muito tempo que não vinha para esta terrinha. Estava com muitas saudades de este lugar maravilhoso que eu sempre levo muito perto no meu coração. Sempre digo, é minha segunda pátria. E mais agora tem muito sentido com terra pátria. Então, eu achei que era uma boa ocasião de poder discutir com vocês. Eu quero agradecer o convite de Isabel, de Maria Cândida, para participar neste nova aventura que se chama o Centro de Estudo e Pesquisa Edgar Morin, aqui em São Paulo. Eu desejo a vocês muito sucesso, porque eu acho que a iniciativa é uma linda iniciativa. Precisamos desse tipo de centros para a gente poder avançar em nossas reflexões. E acho que, como dizia agora há pouco a Isabel, no momento onde nós estamos falando, na história na qual nós estamos, precisamos justamente desses lugares onde a gente possa tentar de achar algumas alternativas, né? E, sobretudo, tentar de ver como a gente pode também participar e contribuir
talvez com novas utopias, né? Então, eu quero falar com vocês hoje à noite. É mais um papo, uma discussão que eu estou tentando de elaborar agora faz pouco tempo, né? E eu acho que é importante para mim poder trocar ideias com vocês, né? Vou elaborar algumas é uma pequena tese, não tenho nenhuma pretensão de dizer que já é uma pesquisa avançada. Estou na parte, digamos, de tentar de ver qual é a pertinência que pode ter esta ideia de terra-pátria, que, aliás, nasce com um livro que a gente publicou. Nesse livro teve vários autores brasileiros, entre os quais está aqui presente Maria Cândida, está por aí, viu passar, a própria Isabel, a Cleide, que deve estar no lugar também para ir escutando, e outros pessoas que participaram no livro. E esse livro, que foi lançado no ano passado, com 100 anos de Morin, abriu uma possibilidade de poder tentar de reflexionar com a ideia do conceito terra-pátria, né? Então, para mim, acho que terra-pátria é um verdadeiro conceito, né? E que é muito atual. Eu vou tentar demonstrar a vocês por que ele é importante, né? Sem nenhuma também pretensão de fazer hoje à noite, digamos, a conclusão. Vai ficar aberta, a discussão vai ter depois outras, eu espero, outras possibilidades. Eu escrevi 2 textos agora há pouco, né, sobre esse tema, além do livro que a gente participamos, foi um livro coletivo, né? E este último tempo, já faz um pouco de umas semanas atrás, publiquei dois artigos que já são muito mais, eu diria, conceptualizados com a ideia de terra-pátria, né? Então, para entrar na discussão, precisamos, eu acho, de saber onde nós estamos, entendeu? E eu vou fazer vou colocar algumas ideias, né? Talvez vão ser algumas ideias um pouco provocadoras, mas a ideia é essa, de tentar de provocar para ver como a gente pode depois responder a essas provocações. E nessas provocações que eu vou fazer, né, vou começar por uma pergunta, né? E a pergunta que vai nos levar depois na discussão, vai nos levar em 3 partes que eu quero mais ou menos quero levar você na discussão, né? Então, a primeira parte vai ser digamos, a partir de uma provocação, fazer um pouco um diagnóstico, né? Diagnóstico de onde nós estamos, né? E por que nós chegamos onde estamos, né? A segunda ideia, né, é mais ou menos de passar da que eu chamo da convicção à ação. Porque o que a gente vai falar, eu acho que nós temos que nos posicionar eu chamaria em uma abordagem da ação. Vamos passar da convicção, da reflexão à ação. Tá? E no terceiro ponto, né, terceira parte, vai ser mais ou menos o que a gente poderia fazer, né? Como nós poderíamos fazer, né? Então, isso vai demorar mais ou menos uns 40 minutos, uma meia hora, mas se vocês também quiserem me interrogar durante a discussão, podemos parar e podemos fazer algumas, digamos, umas respostas a algumas perguntas. Se vocês querem deixar as perguntas para o final, melhor ainda. Assim, podemos ver mais ou menos qual é a ideia, né?
só quero dizer para vocês que essa é uma pequena parte, né? Tem nos artigos que eu publiquei agora, né? Tem uma coisa muito mais argumentada, entendeu? E não somente argumentada, também tem uma bibliografia que é importante para saber quais são meus referenciais teóricos, além, evidentemente, além da obra de Morin. Então, mas, vamos dizer assim, que Morin é o ponto de partida e depois tem uma série de outros autores que contribuem a me permitir de poder argumentar com minhas ideias. Não? Então, vamos a começar pela provocação. E a provocação é muito simples, é uma pergunta. E a pergunta é assim, será que a história ainda faz sentido? E aí tem hoje uma reflexão sobre a história, digamos, a maneira como a história hoje se desenvolve, principalmente com tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos, eu vou falar destes últimos 50 anos, 40 anos, não vou mais para trás, porque senão é muito mais longo para poder fazer aquela reflexão. Então, essa pergunta leva a nos questionar sobre por que as coisas estão tão ruins. As coisas estão tão ruins que até nós não chegamos a esperar o que a gente chamaria não um futuro melhor, mas um melhor futuro, não? Porque nós estamos assistindo sobre diferentes frentes, não? Diferentes temas, não? E aí vocês podem abranger sobre problema que são as grandes crises que nós temos hoje, não? E que são várias, não? E essas grandes crises, não? Que não são crises, digamos, novas, elas vêm já há muito tempo, só que há uma multiplicação de crises, não? E que o que eu chamo são multicrises. E essas multicrises nos levam justamente a imaginar que nós estamos mais que numa sociedade, vamos abranger para uma civilização, numa constante mutilação. Nós estamos vivendo uma série de fenômenos, entendeu? Que nos faz pensar que nossa maneira de pensar, nossa maneira de elaborar, digamos, de conceptualizar aquilo que está acontecendo, não? Está dentro de uma dificuldade de poder enxergar digamos, umas alternativas que sejam, digamos, naquilo que nós esperamos. Por quê? Porque nós estamos em uma situação de uma grande rigidez, né? Em todo o sentido da palavra, né? Não somente uma rigidez, mas também em uma maior, que eu chamo falsidade de um pensamento, né? Nós temos hoje uma visão do mundo, né, que nos leva a ter uma visão muito pessimista do que está acontecendo, porque não chegamos a uma saída das multicrises que nós temos. Então, temos a impressão, e não somente hoje uma impressão, temos hoje uma realidade, né, que tem uma crise que aparece, que reemplaça a crise que está presente, e vem outra crise que vai substituir aquela que está, e tem outra crise que vai substituir a que está, e assim continua, né? E aí nós pensamos
como podemos sair dessa situação se não ter digamos, uma facilidade de romper isso que eu chamo essa falsidade do pensamento e essa rigidez. Entendeu? E que, evidentemente, nos esmaga de um dogma, por cima de tudo, nós temos um dogma que domina praticamente toda a nossa visão do mundo. Entendeu? E esse dogma que domina quase toda a nossa visão do mundo, entendeu? E que seria um dogma que domina quase nosso modelo civilizatório, entendeu? É aquilo que eu chamo do liberalismo autoritário. Entendeu? E depois vou explicar o que eu chamo liberalismo autoritário. E eu acrescentei mais na ideia do liberalismo autoritário, eu acrescentei mais uma outra ideia que é liberalismo autoritário e bárbaro, entendeu? Da ideia de barbaria. Entendeu? Isso nós estamos assistindo já faz muito tempo, não é uma coisa que eu estou descobrindo hoje, nem vocês também, entendeu? Já faz já uns 20 anos que nós estamos assistindo a aquilo que eu chamo uma desumanização total de nossa maneira de nos organizar em nossa sociedade. E essa desumanização total, né, a gente observa muito em nossas relações sociais, né, e que está em detrimento do que se chama tudo lucro. Entendeu? Então, em outras palavras, o que domina essa situação, que eu faço esse diagnóstico, que é um diagnóstico, digamos, relativamente pessimista, né? esse modelo, esse dogma do liberalismo autoritário. E isso não é novo também, isso não é novo. Só que agora isso se acha numa que eu chamo numa encruzilhada, não? De nosso pensamento para poder tentar de enxergar quais são as possibilidades. Então, eu diria que esse seria uma, digamos, uma argumentação da pergunta um pouco provocadora. Entendeu? E nessa mesma ideia, a minha intenção, na minha elaboração dessas ideias, né? A minha intenção não é de cativar as pessoas que participam em nossa discussão com o que seria, digamos, ideias chocantes ou palavras chocantes, né? Não, o que eu tento de mostrar, principalmente com o que é uma primeira provocação, é que a gente tem nesse diagnóstico tem uma possibilidade de elaborar o que eu chamo de uma utopia realista. Não? Utopia realista, evidentemente, não? Que poderia, assim, se tornar, eu acho, uma espécie de novo imaginário político. Não? Nós estamos também nessa crise, nós estamos também em uma situação, e não é somente o que acontece nesse continente aqui, na América do Sul, mas também na Europa. Nós estamos também numa situação em qual não há uma alternativa política. Em minha reflexão, em minhas propostas, é puramente político, no bom sentido da palavra. Não? E eu acho, e aí que aparece novamente esta ideia, eu acho que o conceito terra-pátria, ele é um conceito que a gente pode imaginar, pode elaborar
esse imaginário, esse novo imaginário político, chamo novo imaginário, não, a partir do diagnóstico, entendeu? E a gente pode fazer também outro diagnóstico. Este diagnóstico que eu faço é um diagnóstico totalmente, eu diria, geral. Podemos também começar por alguns temas bem precisos e fazer um diagnóstico sobre o que hoje é a regressão, a regressão da democracia. Podemos também dizer o que hoje a regressão das injustiças. Podemos também fazer outro diagnóstico sobre o que é hoje a grande crise da ecologia, a crise do clima, etc, etc. Então, podemos fazer diagnóstico bem específico e ver que é possível de poder elaborar uma utopia realista. E aí eu vou dizer para vocês, nós perdemos faz tempo essa ideia da utopia, né? Porque muitas, na história, nossa história, e por isso que eu comecei com essa palavra, será que a história ainda faz sentido, né? Porque historicamente nossa utopia, né, acabou sendo o fim da utopia, né? Porque aquilo que nós imaginávamos que poderia ser uma utopia, e a utopia, vocês sabem que é historicamente um processo de transformação, né? E esse processo de transformação, em vários lugares, historicamente, fracassou, né? E, infelizmente, aquilo que nós sonhávamos com transformações, sonhávamos com uma nova utopia, ficou sendo verdadeiramente um desastre. Então, eu acho que a minha proposta é uma proposta de que podemos tentar, não vou dizer que a proposta minha é uma proposta que se deve fazer, não, eu digo simplesmente que podemos tentar de pensar um pouco como a gente poderia tentar de participar e elaborar esta utopia. Tem também, isso também eu digo, eu estou consciente disso, né? Que tem também uma dificuldade também, nesse tipo de reflexão. Temos uma dificuldade de poder passar da reflexão, da análise mais teórico, mais conceptual, a uma análise mais pragmático, né? E daí a ideia da convicção que é possível ter uma nova utopia, e a ideia da ação, para ver como a gente pode sair um pouco da reflexão conceptual e teórica e mostrar que na prática isso é possível, não? Então, o que eu vou agora passar é mais para o diagnóstico. A primeira parte foi mais a provocação. E o diagnóstico é muito pessimista também, né? Então, por isso que há uma urgência hoje de poder tentar de pensar, de achar uma via, ou as vias, não digo também uma via, mas as vias de uma possível alternativa. O que ameaça, a pergunta agora na parte do diagnóstico, né? O que ameaça a nossa civilização? Porque se a gente para um pouco, né, e nós tentamos de ver mais ou menos o que tem acontecido nos últimos 40 anos, né, nós vamos a perceber que nós estamos num processo de constantes ameaças, né, a nossas civilizações. E não é simplesmente ameaças à civilização ocidental, né, mas também ameaça a outras civilizações. Eu diria que se nós conseguirmos,
nesse diagnóstico, se nós conseguimos fazer um esforço de poder identificar quais são as ameaças que hoje persistem em nossa sociedade ou nossa civilização. Se nós conseguimos fazer isso, eu acho que a gente poderia ter uma opção, uma possibilidade, né, de uma tomada de consciência, né, do que é hoje as probabilidades, digo bem, probabilidade, do que poderia ser uma autodestruição da humanidade. Das probabilidades. Não estou dizendo o que vai acontecer, somente as probabilidades. Entendeu? Se nós tomamos consciência disso, quais são essas probabilidades, entendeu? Eu acho que nós poderíamos até começar a identificar como sair dessa situação. E eu acho que uma das as ameaças mais, eu diria mais difícil, né, de poder transformar é que nossa maneira de pensar, né, e aí vou mais ou menos ir na linha de modo de pensar, por dizer assim. Nossa maneira de pensar e nossa maneira de lidar também com um aspecto que hoje é fundamental dentro dessas grandes ameaças, que é a questão da natureza. Se nós conseguimos tomar consciência que nossa relação historicamente com a natureza, essa relação que nós tivemos, eu vou me colocar também dentro, no meio, não vou dizer que eu estou fora do sistema, estou dentro do sistema. Se nós conseguimos tomar consciência da relação que nós tivemos com nossa natureza, e se nós tentamos identificar qual foi historicamente o que nós fizemos com a natureza, nós vamos chegar a uma conclusão que foi um desastre. Um desastre. Primeiro porque no mundo ocidental, e aí eu vou mais me focalizar no mundo ocidental, né? A nossa situação histórica com a natureza é uma situação que vem do tempo do cartesianismo, entendeu? Que é que o homem deveria e deve, se diz em português, eu notei aqui para não me... deve ter uma enorme mestria com a natureza. E essa enorme mestria com a natureza, durante estes últimos séculos, e principalmente durante estas últimas décadas, é um desastre total. Desastre total. O ponto que hoje, a situação, do ponto de vista dos diagnósticos da questão da relação de nossa relação com a natureza, é praticamente o que se chama um ponto de não retorno, de uma inflexão total. Se a gente pega simplesmente, como exemplo, o que está acontecendo e o que está acontecendo hoje, e que não é também hoje, já isto vem de muito tempo, com a história da mudanças climáticas. Entendeu? Faz 45 anos que o diagnóstico está feito. Faz 45 anos que o diagnóstico está feito do que vai acontecer. Né? Faz 27 anos, este ano, 27 anos, que os países se reúnem para tentar achar uma solução. E a solução
que já está identificada quais são as soluções, não vem, não tem. Por quê? Porque nós não temos mudado. E a visão do mundo não tem mudado a relação que nós temos com a natureza. Continuamos a pensar, e aí chego novamente ao dogma que domina nosso modelo civilizatório. Né? Continuamos a pensar que o modelo civilizatório do liberalismo autoritário e bárbaro é o único modelo que nós temos. Não temos uma alternativa. Entendeu? E esse modelo ainda continua a pensar e ainda continua a actuar de que os recursos naturais, a natureza, novamente, são totalmente ainda inacabáveis. Podemos conseguir, porque sempre vai ter, e sempre vamos conseguir, e o sistema é assim. Entendeu? E se amanhã não tiver, pouco importa. De qualquer forma, a humanidade sempre se acomodou ou se adaptou às diferentes transformações. Então, essa relação, né? Essa relação é aquilo que nos leva a nós a não poder achar um modelo que reemplace esse modelo dominante. Né? Então, parece ser que estamos quase obrigados a continuar a aceitar essa relação e esse modelo que nos propõe. Eu acho que já não é mais. Entendeu? Eu acho que esse diagnóstico de hoje, que é um diagnóstico muito, eu diria, bastante urgente de poder a gente tentar de achar outra possibilidade. Eu acho que dentro dessa situação, terra-pátria, conceito terra-pátria, aparece sendo como uma possibilidade. E eu vou explicar por quê. Entendeu? Por quê? Porque o modelo atual, a relação que nós temos com a natureza, já mostra, sem nenhuma dúvida, entendeu? Mostra grandes catástrofes naturais, grandes catástrofes tecnológicas, injustiças sociais, injustiças ecológicas num planeta, entendeu? De todo tipo, entendeu? Tudo isso, todas as ameaças que hoje são uma evidência, entendeu? Nós temos hoje evidências, e a evidência a gente não pode deixar, digamos, de deixar de lado e dizer, de qualquer forma a gente vai ver depois, entendeu? E as evidências nós temos evidências que são evidências de grande perigo, entendeu? Que eu chamaria evidência 1, primeiras evidências e segundas evidências. E entre as primeiras evidências que nós temos é a necessidade, a urgência de poder mudar o modelo que nós temos. Entendeu? E para mudar o modelo que nós temos que pensar como a gente pode propor uma alternativa diferente. Não é fácil. Eu sou muito consciente que não é simplesmente falar e falar e não pensar que a realidade é totalmente difícil para a gente propor uma alternativa. Por quê? Porque não estamos, e isso é o que faz que é difícil. Nós estamos em uma dominação, em um processo de dominação, que não é novo também. O que estou falando não é novidade, são coisas que já estão atrás. O problema é que nós não pegamos o que historicamente as coisas que acontecem, nós seguimos pensando como que tudo isso aí faz parte do processo. Nós temos que, hoje, fazer constantemente diagnóstico do que está acontecendo nos últimos 30 anos, para a gente poder tentar saber como a gente sai. Não? E essas dificuldades, como dizia, que não é nova, não? Que
a dominação que a gente tem com um dogma econômico, né? E que é um dogma econômico que foi imposto, entendeu? Faz 25 anos atrás, entendeu? E que esse dogma econômico foi imposto assim, 25 anos atrás como uma forma de dominação. Esse dogma econômico foi o modelo do crescimento, economicamente. E que faz 50 anos atrás, foi também identificado como uma situação de que, se a gente não tomava consciência de que esse modelo econômico, através do crescimento, ia nos levar na situação que nós estamos hoje, entendeu? 50 anos atrás, faz exatamente este ano, faz 50 anos atrás, apareceu o famoso informe de Roma, né? O famoso informe do Clube de Roma, né? Que se chamou Auto ao Crescimento, né? E que foi Denis Meadows e sua equipe do MIT que elaboraram o primeiro diagnóstico de nossa situação planetária, 50 anos atrás. E nos 50 anos atrás, eles disseram o que eu estou dizendo hoje, entendeu? Então, não é novo, entendeu? Não é novo. Só que nós temos que hoje, né? Por isso que não é novo, só que nós temos que ter hoje o que eu chamo um dever de poder se unir nossas forças de pensar, unir nossa maneira de poder elaborar formas alternativas e unir e se mobilizar para tentar de achar uma nova emancipação da humanidade. E também o conceito de emancipação não é novo, também tem uma história, entendeu? E essa nova forma de mobilização para uma emancipação está, eu diria, dentro das perspectivas que nós temos que ter. Para sair do quê? Para sair do que é a dominação do modelo que nós temos. Então, nós temos que ter a possibilidade de ver quais são, entre as pessoas que estão dentro desta mesma ideia, as pessoas que querem justamente propor a ideia do conceito de terra-pátria, ver como a gente pode sair para frente com alternativa. E não é simplesmente na área, porque aqui alguns vão dizer, mas isso é próprio da economia. Não é só para a economia, é próprio de uma reflexão global, né? Onde a economia está em interação com a questão da educação, está interacionada com a questão da ecologia, está interacionada com a questão social, está interacionada com a questão ética, etc., etc. Então, nós temos que ter eu diria, temos que fazer esse esforço para tentar de sair com uma possibilidade, e eu diria mais que sair com uma possibilidade, eu diria também sair com uma opção de uma pequena esperança, né? E que nos permita de poder, pelo menos, pensar não num futuro, digamos, de maneira pessimista, mas pensar num futuro também com um certo optimismo, entendeu? Porque se não pensamos num futuro com um certo optimismo, nós vamos ter que convencer as futuras gerações de que a situação que nós estamos entregando para eles, a maneira como nós estamos administrando o nosso planeta, entendeu?
eles vão ter que ter uma, digamos, pelo mínimo, entendeu? Alguma possibilidade de enfrentar esta situação. O que eu estou tentando dizer que frente a uma crise geral, né, que eu expliquei agora há pouco, né, que uma crise geral que é próprio dessas multicrises, né, e que é também consequência do que nos dá e que nos propõe o liberalismo autoritário, né. Isso nos leva a uma chamada, né, a uma chamada que eu chamaria de poder tentar de ver se a gente tem essa utopia realista, se essa utopia realista é possível ou é impossível. Eu acho que ela é possível, entendeu? Porque aquilo que nos propôs o liberalismo autoritário, entendeu? Eles não levou, ele pretendia nos levar, faz uns 40 anos atrás, ele pretendia nos levar a lo que ele chamava a revolução libertadora, né? E o que ele nos levou hoje eles nos levou às novas barbárias, né? E essa nova barbárie está no que vocês podem ver hoje, problema de injustiça social, problema de autoritarismo na democracia, né? E vocês sabem do que eu estou falando, nos levou a grandes injustiças também em outras áreas, entendeu? Nos leva a olhar o que está acontecendo com nosso planeta. Então, eu acho que nessa perspectiva, que é evidentemente uma perspectiva bem pessimista, eu não concordo, posso dizer que é pessimista, né? Mas eu acho que ele é realista. A gente não pode dizer que está tudo bem, não podemos dizer que o que está acontecendo é formidável, fantástico, entendeu? Temos que ter essa visão de que as coisas hoje estão em um ponto de inflexão, e que nesse ponto de inflexão nós temos que ver como a gente pode sair desse ponto de inflexão. E aí eu vou entrar agora em lo que seria a parte mais, eu diria, difícil, como a gente sai disso aí. Entendeu? Então, eu mostrei, através dessa provocação, qual é a situação que nós temos, mostrei através de um pequeno diagnóstico, né? Evidentemente, ele deveria ser muito mais aprofundado, mas eu acho que... E eu vou mostrar agora como a gente vai da convicção daquilo que a gente tem, que é bastante negativo, né? Como a gente pode ir à ação. Né? E aí, eu me atrevo a dizer que a premonição, né, de Edgar Morin se tornou verdadeiramente uma realidade. No que diz a respeito, e isso aí vocês que participam nesse centro de estudo e pesquisa Edgar Morin, seguramente vocês sabem perfeitamente. No que diz a respeito, para mim se tornou uma realidade, no que diz a respeito da ideia da era planetária. E qual era a leitura de Morin em 1993 da era planetária? Entendeu? E vocês vão perceber que a leitura premonitória de Morin em 93 da era planetária, entendeu? É aquilo que a gente deveria justamente utilizar, que a gente deveria utilizar como abordagem para a gente tentar de propor o que eu estou falando das utopias, ou da utopia, entendeu?
Então, eu vou resumir isso muito rapidamente, porque vocês conhecem perfeitamente bem, mas vai ter muito sentido naquilo que eu que disse anteriormente. Entendeu? Primeiro, a ideia premonitória de Edgar Morin, nos anos 93, entendeu? No respeito da era planetária, é que sem uma leitura multidimensional do que é a realidade de nossa civilização, não? Sem uma leitura multidimensional, onde a história, a antropologia, a ecologia, a filosofia política, onde elas não estejam inseridas em entendimento global, não? A gente dificilmente vai poder sair, ou dificilmente a gente vai poder propor uma saída, ou uma leitura, ou uma possibilidade de uma alternativa. Não? Por quê? Porque a política no sentido de política de humanidade, né? Ela está integrada à ecologia, que por sua vez é integrada à ecologia na política. A antropologia está integrada na ecologia e a ecologia está integrada na antropologia. E assim a gente pode fazer essas relações que são relações em uma visão, em uma abordagem multidimensional. Eu também atiro a sua atenção sobre a leitura da multidimensionalidade. A multidimensionalidade não é simplesmente a palavra multidimensionalidade, não? Porque muitas vezes a gente usa a palavra e para na palavra. Usa o conceito e para no conceito. Não? Eu estou falando principalmente para os estudantes, para aqueles que querem aprofundizar todo este tipo de questões. Não? Porque eu acho que a multidimensionalidade, aunque pareça redundante o que vou dizer, né, é a capacidade da gente poder enxergar o mundo através das diferentes dimensões, né, as dimensões. E eu acabo de dizer, desde o começo, né, eu apontei várias dimensões. Né, e não fui mais além porque é uma discussão muito longa e eu acho que precisa depois digamos, de precisar algumas coisas. Entendeu? Mas o que eu quero dizer com isso, entendeu? Que dentro dessa perspectiva, entendeu? É possível tomar como fio condutor o conceito de terra-pátria, colocando o que eu estou falando, né? Colocando aquilo que eu estou dizendo, nessa ideia, digamos, da era planetária, né? Ver como isso se pode integrar. Eu acho que a gente pode conseguir, pelo menos, de avançar um pouco. Não vou dizer que não estou dizendo que é a solução, não estou de jeito nenhum dizendo como estou dizendo que simplesmente o que estou propondo é uma hipótese de trabalho, é um trabalho que pode se fazer também não individualmente, também se pode se fazer coletivamente. Por que é importante? E aí volto novamente, entendeu? É importante porque o conceito de terra-pátria, aí também é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, o conceito de terra-pátria sugere interdependência ao englobar os fenômenos globais, englobar os fenômenos globais. Né? Porque, como disse anteriormente, entendeu? Os fenômenos estão dentro de outros fenômenos e isso permite de quebrar barreiras, entendeu?
aquelas barreiras que a gente tanto denuncia, que são as barreiras disciplinares. Entendeu? E isso permite de quebrar as barreiras, que são muitas vezes barreiras fictícias. Então, Moran, e isso a gente tem que também insistir bastante, tentou com muita clarividência, entendeu? Descobrir as razões das crises da humanidade. Entendeu? E eu acho que isso para nós é importante também, entendeu? De nós ter também uma clarividência para também descobrir quais são as razões dessas novas crises que tem nossa humanidade contemporânea. E tentar, também uma tentativa, não vou dizer que é fácil, né? Falar é fácil, a ação é mais difícil, mas tentar de propor que o dogma do crescimento possa ser, talvez, substituído, talvez, com outro tipo de alternativa. Tem algumas ideias, tem alguns debates que às vezes dá controvérsias, entendeu? Mas eu acho que as controvérsias são também importantes, entendeu? Tem toda uma discussão sobre o problema, digamos, a possibilidade de poder integrar dentro dessas alternativas, também não é novo, não é meu, não inventei isso aí, já faz tempo que está também, que é poder propor a ideia do decrescimento, entendeu? Que, aliás, também foi apontada faz 50 anos atrás. Então, autocrescimento, 50 anos atrás, quer dizer, temos que ter outro tipo de modelo. Porque, como falei no começo, e isso insisto novamente, não falei no começo, o que nos tem que nos atrapalha, do ponto de vista, digamos, de nossa maneira de ver o mundo, eu insisto, é o modelo dogmático que é do liberalismo autoritário e barbário. E isso que a gente hoje sabe perfeitamente bem, isso há grandes possibilidades, digamos, que ameacem nossa humanidade. Entendeu? Isso não é também uma invenção minha, já isso aí já vem sendo dito faz muito tempo. O que acho que também é uma possibilidade, entendeu? Que também eu acho que é uma possibilidade. Não estou dizendo que é por aí que temos que ir, entendeu? Eu acho que nós temos que, ao mesmo tempo que nós nos esforçamos para tentar de ver quais seriam essas alternativas, né? E já falei um pouquinho no começo, entendeu? Nós temos que ter também os objetivos dessas ações que nós queremos ter. Entendeu? E aqui eu vou colocar simplesmente um exemplo, não vou dizer que esse é o que a gente tem que fazer, não é somente um exemplo. Entendeu? E isso é porque eu acho que há um aspecto que a gente também esqueceu dentro de tudo que eu estou falando. Tá? E que a gente esqueceu porque mudou de nome, simplesmente. Mudou de nome. Tem muitas coisas que mudaram de nome. Entendeu? E por isso que a gente já não enxerga mais. Mudou a ideia de que o modelo que dogma que nos tem, que nos domina, a dominação desse modelo, faz do indivíduo, entendeu?
um indivíduo alienado. E o problema é que, entendeu? E o problema é que esse indivíduo alienado não está mais consciente de sua alienação, entendeu? E não está mais consciente da contradição da sua falsa consciência. E é insensível ao que eu chamaria as falsidades do que nos propõe um modelo dominante. Então, e isso se vê muito hoje, esse processo de alienação se vê muito no que diz a respeito, e aí é uma outra discussão, mas que é uma discussão que é importante também, né? Se vê muito, né? Na maneira como as novas tecnologias procura de nos alienar, né? Através dessa maneira de ver que a tecnologia hoje pode nos liberar, inclusive pode até fazer um homem novo, como aquelas pessoas que acham que a inteligência artificial pode ser, digamos, uma solução para a humanidade. E a gente sabe que essa proposta da inteligência artificial como uma libertação da humanidade é uma falsidade, entendeu? Uma falsidade porque a inteligência artificial está na mão de 2, 3 caras que eles controlam economicamente o processo tecnológico, entendeu? E eles sabem quem vai poder se beneficiar e quem não vai se beneficiar. Então, isso aí também é uma grande falsidade. Então, é muito importante ter todos esses aspectos muito claros. Então, volto para trás para dizer que pode ter uma alternativa, entendeu? Pode ter uma alternativa. E essa alternativa, eu acho que é o que a gente tentou de elaborar faz acho que um ano atrás, entendeu? Onde as duas fundadoras deste centro, participaram, que foi um projeto de educação terra-pátria planetária. Eu acho que, através de uma alternativa de educação, eu não vou dizer que isso vai ser, digamos, a saída do que estou falando, que pode ser, digamos, a sustentação, dizer assim, da nova utopia. Não, eu posso dizer que, através talvez, da educação, através de uma outra alternativa de educação, não, possamos não, ter uma possibilidade de propor, né, uma saída a aquilo que eu estou tentando de dizer. Não. E isso é importante porque isso pode abrir também espaços de discussão a outro nível, entendeu? E principalmente, eu acho que é um momento também de a gente ter uma ideia de que esse tipo de discussão deve servir muito e deve ser muito orientada também hacia as novas gerações. Porque acho que eu estou convencido, e aí é minha convicção mais profunda, que frente à nossa situação da nossa humanidade, a minha maneira de pensar hoje é que a única via que nós temos e que pode ser a única via que pode nos levar a chegar a aquilo que eu chamo uma utopia realista, né? É através das novas gerações, através dos jovens, através da maneira como a gente tem que transmitir, não somente transmitir, produzir, transmitir e organizar os novos conhecimentos. Através dos saberes, através de novos conhecimentos,
através de outras alternativas pedagógicas. Eu acho que a gente pode tentar de poder achar uma via com esperança. E eu tenho a convicção de que a nossa utopia realista é uma utopia que é possível, né? Não é uma utopia impossível, não? Porque nós temos, e nós procuramos já faz muito tempo, nós, quando falo nós, somos um grupo que nós conhecemos de muitos anos, né? Não faz muito tempo que nós queremos achar uma perspectiva de transformação. Eu acho que hoje chegou a hora de a gente se reunir, se interessar mais, entendeu? Aquilo que nós podemos aportar para uma transformação. Eu vou terminar com uma frase que eu gosto muito, que me permite de ficar ainda esperançoso. E, contudo, depois de tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que está acontecendo, depois de ter vivido quase 2 anos com uma crise planetária que foi a crise da pandemia, depois de ter voltado novamente, e aí volta a ideia da regressão na região onde eu moro, na Europa, voltamos às guerras. Depois que a gente já sabe qual é a nossa situação em relação às mudanças climáticas, nós temos que ter uma esperança. E aí eu vou terminar com uma frase do filósofo Walter Benjamin, que escreveu esse livro. Desse livro sai esta frase em um período de muito oscurantismo, que era a era do fascismo na Europa. E ele escreveu o seguinte, eu fiz a tradução para o português: só por causa daqueles que não têm esperança é que nos dá mais esperança. Eu acho que para aqueles que não têm esperança, nós temos que dar mais forças para nós ter esperança e ver que nós podemos, não vou dizer sair de uma crise, mas pelo menos ajudar a elaborar algumas alternativas. Tem muitas coisas mais para discutir, mas como hoje é sexta-feira, eu acho que vai precisar depois de ir a tomar uma caipirinha, posto que estou em São Paulo, e temos que aproveitar também de mais convivialidade e mais amizade e mais amor para todos nós. Muito obrigado por estar aqui uma sexta-feira à noite. Eu sei que não é fácil, mas eu agradeço muito de vocês participarem nesta discussão. Muito obrigado e os abraço a todos e a todas. Que maravilha, Alfredo, querido, muito obrigada. Nossa, temos muitas coisas para refletir durante o fim de semana, pelo menos, né? Para começar no final de semana, mas não sei quando a gente vai acabar. A minha parceira, amiga querida, Maria Cândida, está no aeroporto, está em trânsito no aeroporto de Brasília. Ela nos vê agora, está aqui. Não sei se ela vai conseguir falar, eu acho que não, ela está com dificuldade lá, está na fila de embarque, mas ela deixou aqui algumas mensagens. Primeiro, queria te cumprimentar, agradecer muito você estar aqui no Centro
de Estudos e Pesquisa Edgar Morin, e nesse momento em que, com uma temática tão importante, tão relevante, sobretudo nesse momento, né? Então, ela te cumprimenta e eu te abraço em nome dela. Obrigado, obrigado. E temos também aqui algumas perguntas, né? Antes das perguntas, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todas e de todos. Temos muitos amigos, tanto aqui na sala do Zoom, como no YouTube, né? E alunos que fizeram conosco o curso Introdução ao Pensamento Complexo, temos parceiros de grupos de pesquisa, enfim, quero dar a boa noite para todos e todas, agradecer pela presença e passar a primeira pergunta, eu vou passar da Maria Cândida, que se ela conseguir ainda ouvir um pouquinho, ela pode escutar o seu comentário, e depois eu vou passando as perguntas, tá? Tanto daqui quanto do YouTube. A Maria Cândida diz, o Bateson dizia que a grande tragédia da humanidade e da natureza é de natureza epistemológica. Uhum. Você concorda que a epistemologia terra-pátria poderá colaborar nesta direção em busca de novos caminhos alternativos para a humanidade, Alfredo? Aí, junto dessa pergunta, eu também já vou colocar, porque a Maria Angélica vai nessa linha também. A Maria Angélica Aroni disse, nossa geração sonhou a utopia e está vivenciando a distopia. Como vivenciar essa utopia no conceito de terra-pátria? E também na realização do projeto Terra-Pátria. Eu acho que aqui já tem, tanto no conceito como na pesquisa, então elas são convergentes as perguntas. Sim. Olha, obrigado pelas duas perguntas, obrigado pela pergunta de Maria Cândida. Eu acho que as perguntas que eles colocam está verdadeiramente no fundo do que eu estou pensando. É o projeto, em realidade, é o projeto deste trabalho. Primeiro, eu acho que a gente precisa saber, e verdadeiramente eu acho que aí nós precisamos de um esforço, novamente, intelectual. Voltamos atrás, porque tudo o que eu estou falando não é novo. Entendeu? Desculpa, não é novo, eu não estou inventando nada. Não estou inventando. Tudo o que eu falo são coisas que a gente já vivenciou e temos que voltar atrás para novamente construir aquilo que nós queremos. Então, eu acho que a gente tem a obrigação, e aí eu vou dizer uma obrigação, porque se não fazemos, fica uma coisa assim, eu diria, frágil, epistemologicamente frágil. Nós temos que temos que fazer o esforço para reconceptualizar a Terra. O que é Terra? O que é hoje a Terra? Então, eu acho que a gente perdeu a noção, não? O que significa a Terra. Nós temos que voltar atrás, dizer, a nossa Terra, que nós temos e que nós estamos com os pés no chão, temos que saber de que é, entendeu? Para que serve, entendeu? Para que serve? Entendeu? Nós não temos consciência para que serve a Terra. Nós temos pé no chão, na Terra, mas não sabemos por que temos os pés na Terra. Entendeu? A única coisa que nós sabemos, entendeu? E que agora também, que aquilo não é também, isso vem já um tempo para cá, entendeu? E que nós temos que também nos perceber, né? Que a Terra, o conceito Terra, ela sempre está relacionado
aqui a economia. Sempre ha estado relacionada à economia. E não tem uma reflexão, entendeu? Diferente para dizer a terra não é só a relação com a economia. A terra não é somente para fazer agricultura. Tá certo? A gente faz agricultura, se alimenta e tal, mas a gente tem outra missão. Então, eu acho que essa ideia de terra pátria começa no artigo que eu fiz, né, que mandei para algumas pessoas aqui em francês, né? No artigo que eu fiz, eu coloco esse problema de que nós perdemos a consciência do que significa a terra. E nós temos que voltar a reconceptualizar a palavra terra. Tem alguns autores que já começaram a se preocupar sobre isso aí. Entendeu? Na França, primeiro você tem na obra de Morin. Na obra de Morin, se você pegar a obra de Morin, você vai ver que constantemente na obra de Morin a palavra terra aparece. Terra. E não é somente no livro Terra Pátria de 93, já estava também antes. Os que somos estudosos da obra de Morin, eu me considero um estudoso da obra de Morin, né? Eu acho que nós temos que voltar novamente aos fundamentais, pegar o livro 1, pegar o livro 2, pegar os 6 tomos do método 1. É o trabalho que eu vou fazer agora, né? Eu vou voltar atrás. Aliás, algumas pessoas que estão aqui sabem. Em 1900, não foi em 1900, em 2000, acho que foi 2001, eu publiquei um livro aqui no Brasil que ninguém quis publicar na França. Ninguém quis publicar. E o livro se chama aqui O Despertar Ecológico. Foi em 2000. E foi uma pesquisa que eu fiz com Morin em 95 e 96. Entendeu? E quando eu terminei a pesquisa, eu propus a uma editora na França de publicar. Ninguém pegou, ninguém quis, porque não era moda. Não era moda. E nesse livro, que foi publicado aqui no Brasil pela editora do Rio, que se chama a editora... Esqueci, bom, vou me lembrar. Mas você acham? Tá sem microfone. Bertrand, não é Bertrand Brasil? Não, é Garamond. Garamond. É do Rio também, é. É, a Garamond. Esse livro, eu acho que está na 5ª edição. Não? E se você pegar esse livro, você vai ver. Não? Evidentemente, está contextualizado no ano 90. Então, agora, nós precisamos... Eu esse livro escrevi depois que terminamos a pesquisa com Morin em 96. Entendeu? Eu acho que eu vou voltar novamente para isso. Vou voltar para... aí respondo à pergunta da Maria Cândida. Voltar para tentar de reconceptualizar o conceito de terra e fazer do conceito de terra uma epistemologia do conceito terra. Acho que é importante. E é bom porque hoje tem outros autores, entendeu? Tem outros autores. Né? Tem autor americano também que utiliza o conceito terra, entendeu? Tem um filósofo francês que está muito na moda agora, que é Latour também, entendeu? Então tem uma possibilidade de bem, eu diria, de fazer um trabalho interessante sobre isso. Então é necessário, eu acho que é necessário. E eu vou fazer, porque o que estou escrevendo agora vamos dizer assim,
um ponto de partida, né? São algumas coisas que eu vou escrever, agora vou tentar de aprofundizar mais. A segunda pergunta, Isabel, tu pode me relembrar para não falar do lado? Como o conceito de terra-pátria, no projeto de pesquisa Terra-Pátria, poderia contribuir aí para a salvação da humanidade. Então, como pode contribuir? Então, aí eu acho que pode contribuir de várias formas. Não? Eu acho que... E também não está na mão meu, não sou eu, não sou o que monopoliza isso aí. Isso aí pode ser aberto. Eu sempre fui coletivo, nunca fiz nada só, entendeu? Isso pode ser também um trabalho, pesquisa coletiva. Entendeu? Eu propus, o ano passado, de a gente criar, entendeu? Um lugar de reflexão sobre o conceito terapêutico. Eu propus isso em um congresso que se fez quando Moran fez os 100 anos. Entendeu? E que eu chamei essa proposta, se me lembro bem, talvez não vou dar o título exato, mas depois posso mandar para vocês, era de criar um observatório internacional das regressões e das progressões, aquilo que regressa e aquilo que progressa, entendeu? Dentro do conceito terapêutico. E eu fazia uma proposta para que isso fosse um observatório que em cada lugar, em cada país, os grupos de trabalho se faça digamos, um diagnóstico coletivo para a gente depois tentar de aplicar o conceito terapêutico. Entendeu? Então, essa foi uma das propostas, entendeu? E essa pode ser uma resposta a essa pergunta. Tem uma segunda, entendeu? E aí vou convidar a vocês também a participar, porque eu acho que é importante não somente falar, porque podemos falar toda a noite, mas depois, se não fazemos nada, não tem sentido, né? Eu acho que vale a pena falar e, ao mesmo tempo, actuar. Tá? Então, se a gente atua agora, eu acho que é importante. O momento é importante na França, na Europa, momento importante na América Latina, importante na África, e nós temos que ter hoje objetivos para sair desta situação. E eu vou convidar a vocês. Lançamos, a semana passada, no marco do meu projeto com os jovens, lançamos uma pesquisa coletiva com os jovens. Entendeu? E a pesquisa coletiva, lançamos primeiro para os jovens hispânicos, FON, aqueles que da língua hispânica, espanhóis, que falam espanhol na América Latina. Vai do México até o Chile. E ainda não pegamos o Brasil. Mas está previsto. Mas eu convido você a participar. Lançamos uma pesquisa de opinião para os jovens. Né? E a ideia é a seguinte. Né? É uma pergunta, somente uma pergunta, e tem depois... são seis, uma problemática, e depois tem seis perguntas. Entendeu? E a problemática é: o que é um crime contra a natureza? Como os jovens veem o crime contra a natureza? Entendeu? E nós queremos saber como os jovens hoje, jovens de 15 até 20 anos, qual é o imaginário, qual é a percepção que eles têm hoje sobre os crimes contra a natureza. E o que a gente pode fazer? Então, nós queremos fazer o seguinte: nós queremos fazer essa pesquisa com os jovens, né? E queremos ter um máximo de jovens, né? Um máximo de jovens que respondam, e com isso pode ser um elemento importante, factual, com coisa concreta, não é simplesmente nossa cabeça que, com aporte desses jovens, nós podemos trabalhar esse questionário, essa pesquisa, e podemos tentar de avançar naquilo que diz a pergunta, como fazer factível esse conceito de terra-pátria. Então, eu acho que com essas possibilidades nós temos tem duas, tem o observatório e tem essa pesquisa com os jovens. Então, acho que se a gente se participa, entendeu? Acho que a gente pode até tentar de
de conseguir alguma coisa interessante para o futuro, para os próximos meses. Não estou dizendo para daqui a 10 anos, para o próximo mês, ter um documento para a gente poder ir trabalhando. Muito bem. Antes, tem muitas perguntas. Antes de passar a mais perguntas, eu quero acusar aqui a presença, mais uma vez, de muitos amigos, né, de pesquisadores da complexidade, estudantes, parceiros, muitos parceiros aqui, né, do centro. Temos pessoas do Distrito Federal, de Alagoas, de São Paulo, de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás, não sei se eu já falei, Goiás, espero não ter pulado alguém, mas quero agradecer a presença de todas e todos, e vou te passar, então, mais umas perguntas, eu vou juntar agora algumas e deixar minha lista para o fim. Bom, a Maria Cândida deixou abraços aqui, ela já embarcou. Já embarcou, agradeceu muito pela sua presença, e teremos outras oportunidades de estarmos juntas e juntos. Bem, nós temos aqui no chat alguns comentários só de agradecimento, de elogios. A Euliene pergunta se a palestra ficará gravada. Sim, ficará gravada no nosso canal do CEP no YouTube. Quem mais temos aqui? Espera um pouquinho. Já passei da Maria Angélica. A Cleide dá boa noite, boas-vindas a todos e todas. Diz que é uma grande alegria estar aqui com o Alfredo, acompanhar a sua reflexão com energia e tão propositiva de pensar o futuro. A Rosana, e a Cleide fala que o compositor Raul Seixas dizia que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto à realidade. Bonito. A Lúcia. Aqui temos uma pergunta do João Henrique Suano, nosso grande amigo, parceiro. Ele é a Marilza, de Goiás. Ele parabeniza o CEP, não é, pela realização, e diz: essa reflexão do Alfredo é muito pertinente neste tempo distópico. Quando falamos em utopia, ele diz: penso em um lugar ideal com felicidade e harmonia entre as pessoas. E quando falamos em distopia, penso em um lugar de extrema opressão, com privações de todos os tipos para as pessoas de uma determinada sociedade. Que caminhos podemos seguir para sair da distopia rumo a uma aproximação da utopia? Nessa linha também que a Maria Angélica perguntou. Temos aqui o Cacá, né, que é lá da Bahia. Puxa, eu não falei da Bahia. Cacá, Carlos Alberto Silva, seja muito bem-vindo ao CEP. Ele diz que essa reflexão do professor Alfredo é muito pertinente nesses tempos distópicos também. Bom, temos aqui, então, a pergunta do João Henrique, e temos uma outra pergunta também, e eu já emendo aqui, Alfredo. Você falou que era importante também se pensar no crescimento. E eu te pergunto também, dentro desse descrescimento, está englobado aí a desglobalização de que fala o Mohan nas lições do coronavírus. Sim.
E ainda nessa questão das utopias, das distopias, você já trouxe aqui, eu ia te perguntar de que modo as ciências humanas poderia contribuir, você já falou da educação, aí eu te pergunto das artes, de que Uhum, maneira as artes você entende que podem contribuir para uhum, a melhoria ou em direção à utopia? uhum, uhum. Vamos para essas, depois eu te passo as outras Sim, duas. bom, eu já um pouco com relação com relação à primeira pergunta, eu acho que eu respondi um pouquinho quais seriam as possibilidades de poder sair da distopia e entrar em uma via de, digamos, em uma possibilidade de uma utopia realista, entendeu? Eu acho que eu concordo com o que ele disse sobre essas duas definições ou essas duas ideias da utopia e distopia. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer é poder a gente construir aquilo que eu já falei há pouco. Temos que construir com, bom, eu di duas opções, mas tem outras também, entendeu? Eu acho que a gente pode também fazer o que eu chamo frequentemente nós temos que também utilizar nossa inteligência criativa, né, para poder ver quais são outras alternativas. Entendeu? Tem outras alternativas. Eu acho que não é impossível, entendeu? É impossível. E as alternativas a gente pode também pode também tentar de ver como essas alternativas podem ser, digamos, factíveis. Mas eu acho que frente à realidade que eu mostrei, entendeu? Eu acho que quase para nós é uma obrigação de poder tentar de eh, abrir possibilidades para ver se é possível de ter uma saída através da utopia, entendeu? Eu estou convencido que sim, entendeu? Estou convencido que há uma possibilidade, entendeu? Eu acho que o conceito de terra-pátria, pelo que já falei, entendeu? Eu não vou entrar também dentro de toda a discussão do terra-pátria sobre a comunidade de destino, tudo isso já é conhecido. O que para mim é importante, entendeu? É de ver como no fundo, para dizer, como através do fundamento de terra-pátria nós podemos elaborar essa possibilidade de utopia, entendeu? E eu vou dizer mais uma coisa, entendeu? Para que fique muito claro o que eu estou dizendo. Vou dizer mais uma coisa. Entendeu? E isso vocês também sabem, também não estou inventando nada. Tudo o que eu falo aqui não é nenhuma invenção. Está tudo já escrito, está tudo já pensado. Só que eu estou colocando ordem nas coisas, né? Tentando ver como a gente pode sair dessa situação. Então, o que eu vou dizer agora, entendeu? Que é importante também para a gente ver as possibilidades. Entendeu? Vocês sabem, entendeu? Vocês sabem isso. Entendeu? Um dos pilares importantes do pensamento de Morin, desses pilares importantes do pensamento de Morin, não são somente o 2, 3, 4, mas dos importantes para mim são a contradição é um pilar importante do pensamento moral. A contradição. E o outro, que em português não acho a palavra, mas é a recursividade, recursiva. É Como isso você diz? mesmo. Recursão, princípio recursivo. É É isso o, mesmo. é o princípio recursivo. Entendeu? Recursividade. É isso. Então, esses são importantes, são dois pilares importantes. Que a gente tem que ter presente para poder elaborar aquilo que a gente tem. E o terceiro, que é consequência do pensamento de Morin,
e que a gente esquece é o paradigma da ação. Não? Porque muita gente fala do paradigma da complexidade, não? Tudo bem, mas tem um paradigma dentro do pensamento de Morin, que é o paradigma da ação. Não? E o fundamento do Terra Pátria, não? E aí vou dizer, o fundamento do Terra Pátria são os 3 pilares. O pilar da contradição, da recursividade e do paradigma da ação. Então, se a gente relaciona esses 3, entendeu? Eu acho que aí nós podemos propor uma coisa pertinente, entendeu? E aí pode ser para a resposta da pergunta, pode ser uma das vias. Eu tenho a convicção que é uma das vias. É por aí as vias. Obrigada, Alfredo. Eu quero dizer para as pessoas interessadas no seu artigo, Utopia em Terra Pátria, que está no nosso site, tá? Do CEP Edgar Morin, www.cepedgarmorin.com, e está lá disponível para fazer o download, tá? Já está em PDF. Então, Isabel, acho que não sei se no artigo, não tenho o artigo na mão. Não sei se também está meu e-mail no artigo. Não sei se aparece o e-mail. Se alguém quiser me mandar perguntas depois de ler o artigo, quer comentar, quer trocar alguma discussão, pode me escrever a meu e-mail. Não tem? Eu sou muito disciplinado com os e-mails. Eu respondo na hora. Se eu não respondo, é que estou dormindo. Mas se estou acordado, eu respondo. E como eu vou acordar muito tarde, eu respondo todos os meus e-mails. Não, você é o contrário, você acorda muito cedo. Você acorda muito cedo e dorme muito pouco, tá, né? Muito Você pouco, falou. É verdade. Então tem muito tempo acordado para responder aos e-mails. Isso é verdade. Tem a Ana Maria de Grado Hessel, nossa grande amiga e parceira também, elogiando, parabenizando o Centro e o Alfredo. A Marisa Suano, nossa querida, do RIEC, de Datique, né, que é um grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, aqui presentes também, ela escreveu, prestigiando o CEP Edgar Morin e o professor Alfredo. E aqui, eu acho que, se não tiver mais perguntas, eu vou me dar ao luxo aqui de acabar com 2 perguntas minhas aqui, Alfredo, que são, assim, na verdade, reflexões, né? Mais do que perguntas, mais reflexões. Você fala, e eu acredito nisso, concordo com você, que a educação é uma das brechas aí, das saídas, né, para essa necessária humanização e de preservação do planeta. E aí, a grande questão que muitos de nós aqui estamos interessados, inclusive o próprio centro, um dos objetivos desse centro de estudos e pesquisa, é a questão da formação continuada de professores, porque é algo que, para a gente chegar no aluno, né, é claro que a gente precisa de professores parceiros nessa atividade-ação que você nos coloca, né? Então, trago isso como uma reflexão. E mais uma, que também é uma reflexão, o Morin fala no Terra Pátria de Evangelho da Salvação. Eu gosto muito desse subtítulo, dessa expressão do Morin, porque não se trata de religiosidade, né? Mas se trata de regeneração da ética e do humanismo, né?
Então, eu queria te ouvir, se você concorda com isso, e de que modo você acha que nós podemos aí regenerar a ética e o humanismo dentro dessa perspectiva de terra-pátria. Sim, olha, eu vou te dizer assim, bem, qual é a minha visão. Tá? Eu acho que o que Moraes escreveu sobre o conceito de superstição, acho que era muito, tinha muito sentido na época que ele escreveu em 93. Eu uso outra coisa. Né? Eu acho que eu não falei muito pouco, né? Quase não falei, mas são 3 ideias que eu tenho para não para reemplaçar aquilo, mas mais ou menos para ir para outra via, por outro caminho, mas que no fim nos leva ao mesmo destino, entendeu? Só que não, eu, como você sabe, eu me emancipei. Acho que cada chega um momento que se emancipa e tem suas próprias ideias, não? E acho que chegou o momento de me emancipar. Já faz muito tempo atrás que me emancipei. Então, eu acho que nós, dentro dessa mesma ordem de ideia, eu acho que nós estamos numa, eu diria assim, nós estamos num processo de desorientação. Há uma desorientação. O que eu estou falando, entra nesse processo que nós estamos de desorientação. Né? E nessa desorientação, não? Acho que nós temos, que eu chamo, trajetórias. Né? Temos trajetórias que nós vamos ter que escolher. Entendeu? E tem trajetórias, entendeu? Que nós não podemos mais utilizar. Entendeu? Não é possível, e aí vou dizer assim, bem abertamente, não é possível continuar sobre a mesma trajetória que nós temos. E já falei por quê. Né? Nem tampouco é possível que essa trajetória seja ajeitada, porque tem muita gente que quer ajeitar, entendeu? Querer inocular com color verde aí, né? Para dizer, bom, não é possível. Não. As orientações atuais dessas trajetórias, né? E as receitas que essa trajetória vem aplicando já faz mais de 50 anos, não? Vai nos levar, e nos levou já, a lo que eu chamo o impasse planetário. Então, nós temos, dentro desse processo de desorientação, nós temos que ver qual é a nossa trajetória. Entendeu? E dentro dessa ideia de trajetória, emerge outras coisas que são importantes e que eu não falei também, que está dentro dessa reflexão. Entendeu? Eu não falei que nós temos que integrar dentro de nossa reflexão as incertezas. Entendeu? As incertezas faz parte da reflexão. Entendeu? Eu falei quase pouco, porque não falei nada disso. E esse é outro tema dentro do que a gente fala. Então, eu deveria, para a próxima vez, falar quais são as incertezas da utopia terra-pátria. E tem muitas. Né? E nós temos, e são importantes, e que são, digamos, não somente importantes, que são necessárias para nós, né? Para nós avançar. Né? Então, dentro dessa perspectiva, viu, Isabel? Né? Eu pego outro caminho, entendeu? E meu caminho está muito mais, digamos, como vamos dizer, meu caminho está muito mais perto, digamos, né? Da ideia de que o conceito terra-pátria é um conceito para tentar sair da crise. Morin falou de terra-pátria. Morin fez terra-pátria
e elaborou a sua reflexão em 93 frente a essa realidade com aquilo que chamou Terra Pátria. Moran não falou no livro do 93 conceito Terra Pátria, entendeu? Não falou. Entendeu? E, aliás, Moran ficou muito decepcionado com o resultado do livro Terra Pátria. O livro não teve naquela época. Eu sou testemunha. Eu comecei a trabalhar com Moran em 1993. 93. Então, eu cheguei quando Moran publica Terra Pátria. E ele estava muito desilusionado pelo pouco impacto que teve. E sempre ele falava, e se você pega outros livros, não é simplesmente o método, pega todos os livros que ele escreveu, sempre aparece uma frase de Terra Pátria, entendeu? Ou a palavra Terra Pátria. Só que ele nunca conceptualizou Terra Pátria, entendeu? E para mim, eu descobri também, faz parte da pesquisa, eu descobri que Terra Pátria é um conceito no momento que nós estamos vivendo a crise da pandemia, entendeu? Porque eu tentava de achar uma explicação por que está acontecendo aquilo que está acontecendo, entendeu? Por quê? Como chegamos a aquilo que nós estamos vivendo hoje? E não tinha resposta, entendeu? Não tinha resposta. O que foi incrível de toda essa história, entendeu? É que nesse momento eu estava pensando em escrever o livro de Terra Pátria, onde também esqueci de dizer, desculpe, que também estava Maria Alves, também participou no livro que está aqui, entendeu? Então, e nesse momento, quando eu estava com o livro, quando estava com essa ideia de escrever, aí eu estava com o livro do lado na minha mesa, peguei o livro e li 2 vezes o livro. Já tinha lido faz muito tempo atrás, li 2 vezes o livro. E aí falei, aqui que está a chave, para entender o que está acontecendo. Porque nós, nesse momento, não tínhamos o imaginário para compreender aquilo que está acontecendo. Nós temos que ter hoje, por isso que eu falo, do novo imaginário político através de Terra Pátria. Que Terra Pátria é um conceito político da humanidade. Não é um conceito político de partido político, evidentemente que não. É um conceito político, e como conceito político está dentro político de civilização, entendeu? Aí sigo toda a linha de Moran, entendeu? E aí, com muito prazer, nós temos que ter essa possibilidade. Então, temos que ter essa possibilidade para poder a gente tentar de ver como a gente sai. Então, fica aberto. O que estou dizendo aqui está em obras, não tem nada inacabado por enquanto, mas eu acho que podemos acabar coletivamente isso aqui, entendeu? Eu não tenho um monopólio da ideia, não tenho um monopólio de ideia. Eu tenho minhas ideias, mas não são monopólio de minha, não? Eu compartilho, sempre tenho compartilhado com qualquer que quiser participar naquilo que eu sempre fiz, tentar de achar que sozinho não podemos, sozinho não posso, entendeu? Junto podemos, mas sozinho não posso. Então, temos que estar junto, senão não conseguimos, entendeu? E se todo mundo fica, cada um em seu lugar, gritando e dizendo que não é possível, não vamos conseguir. Então, temos que nos unir para tentar de sair dessa situação. E é isso. Alfredo, a Ana Maria de Grado Hessel falou que você a está inspirando ao paradigma da ação, e a Fabíola diz que esse paradigma da ação é fundamental, achou encantador você falar sobre isso, e que só falar não adianta, então que ela vai assistir muitas vezes essa sua fala. Eu quero agradecer, dizer que numa sexta-feira, estamos batendo na trave das 9 da noite, né, no Dia Internacional da Cerveja, nós temos entre as 2 salas mais de 40 pessoas, assim, um privilégio que o centro agradece muito, não é? Pelo prestígio, mas
é claro que o prestígio é do Alfredo, né? Que é Não, sempre muito bom escutá-lo. E nós vamos ver se o e-mail do Alfredo está no artigo, se não estiver, a gente coloca depois à disposição daqueles que tiverem interesse, é só entrar em contato conosco no centro que nós passamos, tá? Eu quero, então, agradecer a presença de todos. Alfredo, você quer dar mais uma palavra? sim, vou me despedir para dizer a vocês que eu estou verdadeiramente muito contente de estar novamente aqui no Brasil. Senti muita falta, que é um país que tenho muitos amigos, muita gente que temos compartilhado muitas coisas junto, né? E eu acho que era mais que necessário voltar em um momento muito importante também aqui no Brasil. E quero também agradecer a vocês de estar aqui comigo numa sexta-feira. Eu sei que, como morei no Brasil, eu sei que sexta-feira é um pouco diferente, mas a gente vai ter se, se, se existem outras possibilidades, vamos ter talvez vou ter o prazer de estar novamente por aqui. E eu vou continuar. Segunda-feira viajo para Curitiba, vai ter outra atividade, também acho que vocês vão receber os links, aí vamos falar de outros temas também, depois vou para Brasília, também vai ter outras atividades, e na próxima vez talvez irei para outros lugares também, porque eu acho que é importante também poder estar perto com as pessoas, nós somos animais sociais, não podemos estar separados de um do outro, e acho importante estar aqui agora, nesta vez, no Brasil, aproveitando de tudo o bom que tem, que são as pessoas. Vocês, muito obrigado. E obrigado pelo convite novamente e até uma próxima vez. Nós que agradecemos. A Maria Dolores está colocando ainda aqui no chat que é para ir para Maceió da próxima vez. Então, nós Claro. vamos fazer uma excursão lá em Maceió. Isso, vamos em caravana, vamos de ônibus. Não é? Isso. E quero, então, agradecer mais uma vez a presença, a parceria de todos e todas. Alfredo, muito, muito bom te ouvir, muito bom te receber aqui no Brasil. O Brasil também está muito feliz com a tua presença. E até a próxima, gente. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Bom sexta-feira. Aproveitem, cuidem-se. Isso mesmo. Até a próxima. Tá. Vamos manter a resistência, a esperança e a utopia. Isso. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Beijo para vocês. Tchau.